É preferível ter uma vida boa, mesmo que finita, a uma vida eterna, fora de contexto, fora de lugar. Do livro A Vida que Vale a Pena Ser Vivida, do professor Clóvis de Barro Filho. O professor conta a história da Odisseia de Ulisses, que era um rei na sua cidadezinha da Grécia chamada Ítaca. E logo que seu filho Telêmaco nasce, fruto do amor com sua esposa Penélope, Ulisses é chamado para a guerra de Troia. No início ele não queria ir de forma alguma, ele relutou muito a não ir. Ele se fez de louco, plantava pedra no lugar de semente, mas não teve jeito. Ulisses teve que ir para a guerra, que durou 10 anos. O problema é que quando a guerra acaba, Ulisses também demora mais 10 anos para voltar para casa. E vai ser isso que eu vou contar nessa minha narração. Quando estava na guerra, Ulisses já muito tempo lutando e eles não estavam conseguindo vencer essa guerra. Ulisses teve uma ideia maravilhosa. Ele pensou assim: vamos construir um grande cavalo de pau, um cavalo oco, onde nós vamos poder colocar vários soldados nossos dentro desse cavalo e nós vamos oferecer de presente para o pessoal de Troia. Por quê? Porque Troia era uma cidade toda murada e eles ficavam do lado de dentro e ninguém conseguia vencer eles. O pessoal de Ulisses estava cada vez mais perdendo soldados porque os troianos estavam protegidos por essa muralha. Então, Ulisses teve essa ideia. O que ele fez? Mandou o pessoal para lá, encheu de soldados. No início, o pessoal de Troia não queriam. Eles queriam flechar o cavalo para ver se não tinha algo lá dentro. Enfim, eles não confiaram muito. Mas acabaram cedendo, porque uma parte da cidade dizia que, na verdade, aquilo ali era uma rendição do pessoal de Ulisses. Então, eles acabaram aceitando. Ocorre que, ao anoitecer, os soldados saíram do cavalo, abriram os portões e o pessoal de Ulisses entraram na cidade. E aí lutaram muito, guerrearam muito, até que venceram a guerra. E aí a guerra acabou por ali. Então, Ulisses volta para casa. O problema é que Ulisses demorou também mais 10 anos para voltar para casa, porque tinha um rei do mar, um deus do mar, na verdade, chamado de Poseidon, que ele não gostava de Ulisses. E aí ele criou vários empecilhos para dificultar a volta do guerreiro para a sua cidade de Ítaca, para a sua família. Então, nessa trajetória, Ulisses chega numa cidade, numa ilha, na verdade, paradisíaca, da feiticeira Calypso. E lá ele tinha de tudo. Lá ele tinha comida boa, praias boas, tinha de tudo. E aí a Calypso se apaixonou por ele e não quis mais que ele saísse de lá. O problema é que Ulisses queria ir embora. Ele não queria ficar, ele queria voltar para sua terra, para sua gente. E aí a Calypso pegou, o transformou num prisioneiro. E aí Ulisses começou a ficar muito triste, porque já fazia vários anos que ele estava lá nessa ilha e não conseguia sair. Até que um dia Ulisses estava lá na praia chorando e apareceu com o apoio de uma deusa chamada de Atena. Quem não já ouviu falar de Atena, né? Então ela reuniu um povo lá e foram lá para conversar com a feiticeira, para que ela liberasse o Ulisses daquela prisão. Aí a feiticeira não aceitou e ainda chamou Ulisses para fazer uma proposta fantástica para ele, que seria a vida eterna. Ela daria para ele a vida eterna. Ele jamais ia ficar velho, ele ia ficar sempre com potência da juventude, enfim, ele não morreria, ele ia ficar eternamente lá. Mesmo assim, Ulisses não aceitou. Foi aí que a feiticeira, numa tarde, chegou perto dele e falou: homem, para de sofrer, eu libero para você ir embora. Vai lá e corta a árvore. Ela falou o nome da árvore, aqui eu até me esqueci, mas ela falou o nome da árvore, uma árvore para fazer jangada. Corta aquela árvore, faça a sua jangada e pode ir embora. Pode ir, eu te libero. Então Ulisses fez a jangada,
Porém, aí começou de novo a tortura, porque quando ele ia, o mar ficava alvoroçado. Tem a vez que ele chegava no lugar, o soldado dele virava porcos, porque tinha uns feiticeiros lá também que transformavam em porcos. Outra hora viravam a rocha. Por fim, meus amigos, foi um sofrimento até que Ulisses chega na sua cidade de Ítaca e encontra seu filho Telêmaco. Chegou lá como um mendigo, mas por fim ele se identificou para o filho. Falou para o filho que ele era o seu pai. E aí, depois eles arrumaram uma estratégia para aparecer para Penélope. O problema é que Penélope estava com um problemaço, porque os pretendentes dela, tinha vários pretendentes para casamento dela, querendo casar com ela, e ficava lá tomando os melhores vinhos, comendo o gado que Ulisses tinha deixado, enfim, ameaçando matar o próprio filho dela, o Telêmaco, já estava com estratégia de matá-lo. Mas aí Ulisses chega lá como um mendigo, e por fim, encerrando essa história, Ulisses acaba flechando, matando aqueles pretendentes da Penélope, e aí ele volta para sua amada, e aí termina aqui essa minha narração dessa história de Ulisses. A pergunta que eu deixo no ar é o seguinte: muitas vezes as pessoas, por ter uma vida boa, uma vida que tem uma casa num grande condomínio, por ter uma terra boa, ele acha que aquelas pessoas que estão lá no mato, estão lá nas suas pequenas propriedades, que estão lá nas suas casinhas, eles não estão vivendo a vida. Lê do engano, meus amigos, porque a vida das pessoas, ela não está no ter, nas grandes quantidades de patrimônio. Muitas vezes uma pessoa que tem uma chacrinha lá na área rural, que tem uma casinha bem simples, e ele é tão feliz porque ali é o lugar que ele quer viver, e que se você der um lugar para uma casa para ele na cidade, ele jamais vai querer, porque o que ele quer mesmo é viver naquela propriedadezinha dele, porque a vida que vale a pena para ele é aquela. Beleza, meus amigos? Espero que tenha conseguido passar alguma informação para vocês, e até uma próxima oportunidade, onde eu vou procurar mais um assunto interessante para compartilhar aqui no meu grupo